A partir desse momento, a gente mergulha no raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro, que chegou ao fim da sua 26ª rodada. Quem está acompanhando semanalmente os programas, que quase sempre eu, Cássio e Atos, a gente traz. Muitas vezes são vídeos, né, gravados, hoje a gente está fazendo ao vivo, né, nesse momento, 1h57 da madrugada, de terça para quarta-feira, horas depois de um jogo que era absolutamente fundamental para o campeonato. Uma rodada que foi muito marcada pelos empates na abertura dessa rodada e que foi afunilando para a gente realmente, ao final dela, ao final do último jogo, do último capítulo do duelo entre Chape e Atlético Paranaense, a gente ter o extrato real de como fica a Série B agora para suas últimas 12 rodadas, tá? E aí, Márcio, pode passar para a próxima página, por favor? Porque o jogo mais importante do ano na Série B foi vencido pelo Atlético Paranaense. Dentro da Arena Condá, um jogo com duas viradas, tá? Um jogo com duas viradas. O Atlético sai na frente, a Chapecoense vira para 2-1, o que seria um golpe fatal e definitivo, talvez, nas pretensões de acesso do Atlético Paranaense. Mas o rubro-negro foi lá, conseguiu empatar o jogo, conseguiu virar o jogo. Duas bolas lançadas com a zaga da Chapecoense colaborando um pouquinho também. E aí, o Atlético Paranaense cola no G4, cola na própria Chapecoense, tá? São 2 pontos atrás, vai para a 6ª posição, sai de um buraco considerável, a gente vai analisar tudo isso com calma, e mais do que volta ao jogo. Eu diria que ele volta a ser um favorito ao acesso. É o 6º colocado, mas as curvas, o potencial técnico, o dinheiro investido, os últimos resultados, este último resultado, fazem com que o Atlético Paranaense seja mais um favorito ao acesso, tá? Uma rodada em que boa parte dos times ao redor do Atlético Paranaense não venceu. Foi uma rodada muito marcada por empate, tá? Teve um sopro de vida do Novo Horizontino, teve o CRB caminhando ali, mas no campeonato que o próprio CRB está fazendo, não acho tão relevante nesse momento. Atos, você assistiu o jogo inteiro, né? Demorou até aqui a entrar na live esperando o final do jogo. Não vi, eu não consegui ver, já estava aqui ao vivo. Pela sequência de gols, o jogo fez jus à decisão que ele significava, né? E o resultado faz jus a tudo aquilo que a gente projetava até aqui e fundamentalmente projeta daqui para frente, Atos. Jogão, Fred. Assim, jogo bem emocionante mesmo, 2 viradas. Cássio até citou os vacilos da defesa da Chape. O Atlético Paranaense também teve seus vacilos. O segundo gol da Chapecoense foi uma bola entregada, simplesmente entregada pela defesa do Atlético Paranaense. Foi um jogo bom de se assistir e o resultado, assim, que me perdoe a audiência que tem envolvimento aí na tabela, que tem algum time aí disputando. Todo mundo quer um acesso fácil, mas a gente quer ver o circo pegar fogo, a gente quer emoção e essa pimenta que o Atlético Paranaense coloca no campeonato é algo que vai deixar o campeonato assim, muito mais legal de se assistir daqui para a 38ª rodada. O Atlético Paranaense chega forte aí, ó. Já chegou passando o Remo e agora todos os times, eu diria, viu? Até ali o Goiás ali, começa a olhar assim, sabe que tem um time de chegada chegando. Chegada chegando, né? Mas é exatamente isso. Porque muitos times ali que a gente até chamou de cercadores, times que ficaram ocupando ali a 5ª, 6ª, 7ª posição, mas não tomavam atitude. Estou falando de Remo, de Cuiabá, estou falando desses times que nunca se mostraram ser um risco
para quem estava no G4. E agora o Atlético Paranaense vai chegar e vai chegar muito forte. 4 vitórias consecutivas. Tem alguns pontos aí a serem observados. Assim, 4 vitórias seguidas do Atlético Paranaense, que tem o segundo melhor ataque do campeonato, só atrás da própria Chape, um gol a menos, tem mais gols do que o Coritiba, do que o Goiás, do que o Criciúma. Agora tem uma defesa que tomou 36 gols e também, assim, ninguém ali, o Coritiba tem 20 gols a menos, assim, tem 36 e o Coritiba tem 16. Se ajustar essa defesa e ter esse poder ofensivo que vem demonstrando, sobretudo nessas últimas rodadas, o Atlético Paranaense vai brigar muito para entrar nesse G4, com a cara de ser um G4 assim de primeira linha, tá? Assim, para quem vai cair, inclusive, talvez seja a melhor notícia do dia, seja essa aí. Para quem está caído, a melhor notícia é essa. E para quem está subindo, né? Da C para B também. Está subindo da C para B. É porque ninguém subiu ainda, né? Assim, para cair, acho que está mais perto. Mas para quem está subindo e para quem está caindo, assim, a melhor notícia pode ser um esfarelamento da Série B para 2026, porque assim, se só um G4 com Coritiba, Goiás, o próprio Criciúma, que é muito chato, e o Atlético Paranaense, assim, seria realmente, assim, beirando o máximo do que poderia ser essa edição, tá? Assim, o que seria? Seria tirar o Criciúma para colocar quem, por exemplo? Um paulista? Não sei não, acho que é beirando... Talvez o América Mineiro no equivalência. Por aí. Veja, eu prefiro jogar no Independência. Com todo respeito à América, eu prefiro jogar no Independência, viu? Mas no equivalência seria Atlético Goianiense e América. Eu colocaria tem mais anos de Série A. O Atlético Goianiense não. Tanto o Atlético Goianiense como o América Mineiro, nos últimos 10, 15 anos, tem mais Série A do que o Criciúma. Mais uma do outro chato. Agora, note só uma coisa, né? O Atlético Paranaense teve um campeonato muito irregular, teve um período irregular ali... não, fraco valendo. Ele teve, se não me engano, foi 2 vitórias consecutivas nas primeiras rodadas, aí depois tem uma fase bem ruim, aí depois tem uns bolsos de recuperação, e agora recentemente aí uma boa sequência de jogos sem vitória, acho que chegou a 10 jogos sem vitória, tá? E nesses momentos, veja, tinha tudo indicando que ia ser um time que não ia lutar por esse acesso, até precisando olhar um pouco o rebaixamento. O Atlético Paranaense chegou a estar mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Inclusive foi destaque aqui no raio-x da Série B. Agora, e na própria imprensa paranaense. E note, Fred, às vezes alguns torcedores, a turma que acompanha a gente, um pouco descrente da gente sempre deixar a ficha permanente ali no Atlético Paranaense. Cássio, se eu for procurar aqui a quantidade de programa que Cássio falou sobre a questão do poderio financeiro, que é diferente da maioria dos clubes de Série B. O Viveiros, que fez 2 gols hoje, veja só, o Viveiros é a maior compra da história do Atlético Paranaense. Pô. De um clube que... Comprou nessa durante a Série B, tá? Assim, o cara chegou... Exato. Esse é o ponto, Cássio. É de um clube que... Mais cara que as compras do Sport na A. Se duvidar, mais compra que as compras do Vitória, do Ceará. Mais caro que Vitor Roque. A segunda da Atlético é Vitor Roque. Então, veja, um time numa situação de tabela ruim, porque quando houve essa compra de Viveiro, não é que o Atlético Paranaense estava precisando de um gás final para entrar no G4. O Atlético já estava mal durante a Série B e nem se tinha uma expectativa que ele ia disputar esse G4. Foi lá e comprou um cara de 30 milhões de reais. Pô. É diferente. Pô. Qual outro clube consegue fazer isso? Eu acho que nenhum Goiás consegue fazer isso. Imaginar. Não. Além da característica da competição. Se ganhar... A gente, mesmo com 20 anos de Série B nas costas, cara, dá para entender um pouquinho. Meu irmão, Série B... Porque na primeira divisão, se você tiver na segunda página, ganhar 4 jogos seguidos, não sei se tu anda muito não, tá? Assim, na Série B, tu já fica na porta do G4, porra. Assim, tu faz 4 vitórias, o Atlético Paranaense já está na porta do G4. Assim, a divisão que permite que você consiga ter essa sequência. Na primeira divisão você nem consegue. Quem consegue ganhar 4, 5 jogos seguidos é o cara que tem 1 bilhão por ano. Assim,
na segunda divisão, se você tem uma condição um pouco melhor em relação a um clube como esse, claro, que é o caso do Atlético Paranaense, você tem amplas condições de ter uma sequência como essa, e tendo uma sequência como essa, você entra na briga. A questão é que, como Atos falou, o Atlético não tinha tido isso ainda, mas aí bastou uma sequência, uma no campeonato inteiro, já está 2 pontos do G4. Agora, Fred, é bom também falar sobre a Chapecoense, que apesar de ter feito um jogo... A gente vai falar, mas fale. Não, mas é isso. Apesar de ter feito um jogo muito competitivo, ele que tinha janelas muito positivas, né? Passou uma sequência muito grande sem perder. Se você for olhar agora a janela atual... a gente vai ter. Isso. Vamos lá, tá? O Atlético Paranaense chegou a estar 9 pontos atrás do quarto colocado. 9 pontos. E até nós mesmos, que sempre colocamos fichas no Atlético Paranaense, nesse momento a gente fez um programa assim, dizendo, ó, meu irmão, não dá mais. Tá? Porque ele foi para um buraco onde não havia precedente, onde não havia fios. Mas vieram as 4 vitórias. Tá? O clássico contra o Curitiba, a vitória sobre o Novo Horizontino, uma vitória que, apesar do 3-1, foi duríssima e dramática contra o Botafogo, tá? E uma vitória também muito dura contra a Chape. Tirou 7 pontos de diferença, tá? Como o Cássio acabou de falar, 4 vitórias remaram aí, tá? 7 pontos para o Atlético Paranaense, O Fred, deixando na sexta colocação. Fala, Cauê. Aquele Atlético Goianiense de Jair Ventura tinha precedentes ou também foi, tu lembra? Quebrou barreiras ali. Ele está sempre presente aqui quando a gente vê situações dessa, Cauê. Sempre O Atlético Goianiense foi uma remada gigantesca. É sempre recorrente aqui no Mas programa. eu acho que ela começou antes, sabe, Cauê? Eu vou abrir aqui, na final do turno. Ela começa no final do turno. Exatamente. Eu estou abrindo aqui a remada daquele Atlético. É que, Cauê, Fred estava citando que no caso do Atlético Paranaense chegou naquela situação de não ter um exemplo. E aí é quando você fraqueja na esperança. Porque não tem um exemplo, pô. Você não tem nada com que se agarrar. São 400, né? São 400 campanhas, nenhum naquele... O Atlético Paranaense, você só se agarrava no elenco. Pelas peças individuais. Aí você se agarraria. Mas, de resto, não tinha muita coisa para onde você ir, não. Aquele Atlético Goianiense, tá? Ele começa a grande reação dele na 22ª rodada, tá? Virada do turno. Ele era 12º lugar, aí engata 5 vitórias em 6 jogos, tá? Sobe para 8º, perde um jogo e depois vence mais 5 seguidas. E aí ele já vira 5º, já entra no G4, tá? Agora, o detalhe é que quando ele chega na 33ª rodada, que ele era 3º colocado, ele para. Aquele Atlético Goianiense de Jair Ventura, ele para. Ele soma 2 pontos em 4 jogos. Cai para 5º e volta na última rodada com aquele tropeço do Vila Nova contra o ABC, tá? Mas o Atlético Goianiense, eu vou ver... O buraco dele foi a 21ª rodada, tá? A do Atlético Goianiense foi 21ª, a do Atlético Paranaense 22ª. Eu vou ver aqui agora onde o Atlético Goianiense estava, tá? Sim. Na 21ª rodada. Ele era 12º e estava a 10 pontos do Criciúma. Parecido, Cauê. Parecida. Eu tinha muita lembrança. E eles foram... Não foi só a chegada de Jair. Eles se reforçaram muito na época. Muito mesmo. Alex Vinícius chegou na zaga. Estava no Fortaleza encostado. E várias outras peças. Foi uma mudança não somente
de comando técnico, mas de reforço que fez com que realmente o time destravasse. Não, e agora também, veja só, o Atlético Paranaense não é o mesmo Atlético Paranaense durante o campeonato todo. Exatamente. É por isso que eu estou botando essa analogia. Esse Atlético Paranaense de agora que a gente está falando, das 4 vitórias consecutivas, que chega a 2 pontos do G4, a gente está falando de um Atlético Paranaense que não tem Juliano, de um Atlético Paranaense que não tem Allan Kardec, Isso. que teve na figura de jovens como o Léo Derek, como o Dudu, trazendo esse fôlego para o time. Aí tem a contratação de um Viveiros para ser o homem-gol, tá? E tem o Zapelli, que é outro jogador. Então você recupera um jogador do time, que é o Zapelli, craque, né? Pô, botou o Léo Derek na cara do gol hoje, entre linhas. Você tem a juventude jogando pelos lados, jogadores de 20, 18 anos, e você contrata ali com o seu poderio financeiro, né? Com o seu poderio esmagador financeiro, você contrata um cara que coloca a bola para dentro. E aí, Atos, passa mais uma página, por favor, Márcio, porque tem o outro lado da moeda que você trouxe. No último programa, a gente apontou a Chape como o alvo. Ainda nós já víamos apontando como alvo, ainda quando estava em terceiro. No programa passado, qual foi a lógica? O alvo chegou no lugar do alvo, que é a 4ª posição. Essa foi a nossa tônica do raio-x passado. Tá? O alvo se tornou o 4º. E agora é mais do que o alvo. Está em xeque. Tá? A gente vê aqui a distância, esse gráfico que a gente está vendo, a distância da Chape para o 5º colocado. Que na 24ª rodada era de 5 pontos. Caiu para 1. A Chape tem 1 ponto nos últimos 3 jogos. Perdeu as 2 últimas partidas. E o pior do que isso tudo, é quem está no retrovisor. Eu não estou falando do Novo Horizontino, que é o 5º, que está 1 ponto. Eu estou falando do Atlético Paranaense, que é o 6º, que está a 2. E é por isso que eu falei lá na abertura desse raio-x. O favorito, para mim, ao acesso não é a Chape. Cá entre nós, para mim, nunca foi. Eu comecei a abrir uma possibilidade na hora que o Atlético Paranaense ficou para trás. Para ser justo, o Fred nunca deu muita moral mesmo, não. E que os perseguidores, eu vim aqui e parei de chamar eles de perseguidores e passei a chamar de cercadores. Porque são perseguidores que todo mundo passa por cima deles. Que perseguidores são esses? Vem o Chape, passa por cima de todos eles. Vem o Criciúma, passa por cima de todos eles. Vem o Atlético Paranaense agora, passa por cima de todos eles. Então, assim, me desculpe, mas Cuiabá, Avaí, Vila Nova, Remo são cercadores, pô. São cercadores, não são perseguidores. Se não tem nunca uma sequência de 2, 3 vitórias para entrar no G4, tá? A Chape está em xeque. Mas a Chape tem uma tabelinha ok pela frente, tá? Cuiabá fora, Avaí em casa, Amazonas fora, Novo Horizontino em casa. Se conseguir esfriar a cabeça dessas 3 últimas rodadas, tá? Aquele empate que machucou com Vila Nova, depois foram 2 jogos muito duros. Na verdade, os 3 jogos entram até nas contas de jogos difíceis, mas os 2 últimos muito duros. Se Dalpozo, Atos, tiver paciência, conseguir extrair um pouquinho mais ali do time, nessa pequena curva de baixa, tem 4 jogos aí que dá para seguir pontuando e tentar adiar essa ultrapassagem que está ficando iminente, tá? Porque a sequência do Atlético Paranaense agora é boa também. Ainda tem esse detalhe, a gente não passou pela sequência, mas é uma sequência boa. Pode falar, Atos. Eu acho que a Chapecoense, o Dalpozo junto com a Chapecoense vai conseguir dar uma segurada na Chape na briga aí, muito por causa da tabela. A tabela vem num momento muito propício. Esses 3 jogos da Chapecoense cada jogo assim teve sua história. Mas é mais para mostrar que tudo na Chapecoense é no limite. Mesmo você vindo de uma sequência positiva, é tudo ali sem muita margem. Porque, veja, esse jogo da Chapecoense da Vila Nova, eu diria que foi o jogo do vacilo. Chapecoense tinha tudo para vencer esse jogo, cometeu alguns errinhos. Por exemplo, o segundo gol do Vila Nova, a Chapecoense tinha acabado de fazer o gol. Tocou a marca central ali, cochilou na defesa e tomou um gol com 5 segundos do reinício da partida.
O jogo do Criciúma é um jogo onde esqueça, aí você vira a página, porque foi engolido pelo Criciúma, não jogou absolutamente nada, o Criciúma foi senhor do jogo. E esse do Atlético é um jogo que a gente poderia estar aqui, sim, discutindo um 2-1 para a Chapecoense, um 3-2 para a Chapecoense, porque foi um jogo franco, talvez até franco demais, né? Mas precisou se expor para poder conseguir a virada. E foi muito dessa exposição que essa virada chegou, porque o Dalpozo, eu fiquei até surpreso, tá? Ele tirou lateral direito, colocou ponta, colocou mais outro atacante no time. E foi muito esses jogadores que conseguiram ser efetivos para conseguir, por exemplo, atrapalhar a saída de bola do Atlético Paranaense, chegar ao gol da virada. Mas isso deixou o time muito aberto e num jogo franco o Atlético Paranaense ali, puxando pela sua qualidade técnica, acabou virando. Mas dá para perceber que o time tem uma organização assim acima da média da competição, tá? São jogadores, alguns muito esforçados, outros estão numa boa fase, apesar de ser alguns jogadores que a gente já está cansado de ver. Por exemplo, o Giovanni Augusto jogou pra caramba hoje. É o Giovanni Augusto que a gente já conhece há 10 anos. Tá sempre rodando por aí, com aquela forma física dele. Mas ele tá jogando muito bem. Então eu acho que a tabela vem a calhar agora para a Chapecoense. E eu acho que a tendência, Fred, a gente que acompanha aqui rodada a rodada, é continuar vendo a Chapecoense na briga. Eu acho que o momento de decisão para a Chapecoense vai ser mais para frente do campeonato, mais na retinha final mesmo. Por hora ele vai se manter aí. Antes da gente ir para o próximo slide, eu vou pedir para Márcio, nosso diretor, voltar para o primeiro slide da Série B, o que tem a classificação, tá? Que tem ali o jogo mais importante do ano, Márcio. Pode voltar 2 slides para a gente dar uma olhada nessa classificação, porque o Novo Horizontino venceu. Tá? Ok, vinha muito mal, mas quebrou essa sequência, venceu, é o quinto colocado, está ali, o campeonato todo ali também. Pergunta de forma muito direta. Eu acho que seria unânime eu perguntar aqui se o Atlético Paranaense é o favorito a fechar o G4. Eu acho que todo mundo diria que sim. Mas quem a gente pode colocar na briga? Chape, Novo Horizontino? Dá para colocar o Remo ainda nessa briga? Detalhe, matematicamente é óbvio. O Remo tem a mesma pontuação do Atlético. E joga em casa o próximo jogo ainda. Tem um aproveitamento muito fraco em casa. Tem até mais pontos fora com o Antônio Oliveira. Está tendo melhor fora de casa. Eu acho que o Remo está... apesar de um vai não vai com a relação com o novo treinador, mas ele, pela tabela, Fred, pela pontuação, a 2 pontos da Chapecoense, não vejo motivo para excluir o Remo disso, não. Claro que matematicamente você pode botar bem mais gente, até o CRB, sei lá, mas acho que na prática eu iria até o Remo já, mas só com esperança, mas com o Atlético Paranaense pra mim, ali... só até o Remo. Mas a verdade é que o Atlético Paranaense ali, eu acho que Sacramento, vai fechar esse G4 aí. É só até o Remo e não acredito no Novo Horizontino. Veja, até o Remo e eu não acredito no Remo, assim, nesse caso, para ser preciso. Eu vou até a Chape. E ainda coloco eu ainda coloco a Chape como time a... Vai até a Chape? Não, veja, eu vou formular. A Chape como perseguidora, né, Atos? Atos resumiu a 5 clubes. Atos resumiu a 5 clubes, né? Não, mas a Chape para entrar no G4 virtual, porque no meu G4 eu já estou colocando o Atlético Paranaense. Então, eu acho que a Chape como perseguidora. A Chape como perseguidora, exatamente, Cauê. Por aí também. A inconsistência dos demais é muito grande, pô. De ter uma regularidade. Eu acho muito mais confiável do que o Remo, Cuiabá, CRB. O grande favorito é um feijão com arroz encaixado. A Chape é um feijão com arroz encaixado, pô. Eu chamo de Mirassol da Série B, Cauê. É quase isso. É quase isso, viu? É quase isso. Agora sim, mas a gente vai... Tu olha assim, em termos de peça, tu olha, pelo amor de Deus, véio. Na verdade, é saber, você vê os jogos assim, é difícil, viu? Difícil. E tem mais uma pergunta que ela se faz necessária. A gente vem rondando esse assunto, destaca ali, destaca aqui,
Márcio, traz para a tela, por favor. Tá seguro ainda o Goiás? A distância, que era de 10 pontos para o quinto colocado, caiu para metade. Olha, ele empatou fora de casa com o líder. Foi bombardeado. Assim, o Coritiba teve 23-4 Isso. no scout de finalizações. E 4 pontos dos últimos 15. disputados. Mas assim, mas último jogo, mas Fred, tudo bem, mas no último jogo foi fora de casa, no Couto Pereira, com 32 mil torcedores, valendo a liderança. O Coritiba se vence, faz 49-44, o Goiás segurou o empate e ficou 47-45. Assim, a diferença que poderia ir para 5 pontos ficou em 2. Então, assim, eu acho que o Goiás tem esse recorte ruim, mas a última partida não foi ruim. A última partida foi um bom resultado, na verdade. O ruim, na verdade, foi perder 3 jogadores. Todo mundo perdeu, né? Foram 6 expulsos depois da partida final. 3 do Coritiba, 3 do Goiás. Mas, assim, ainda que o recorte do Goiás seja ruim, mas a gente faz o programa rodada a rodada. Nessa rodada, não foi ruim. Assim se for puxar nas outras rodadas... Ruim, mas você mesmo descreveu um bombardeio, né? Mas pontuou, Fred. Não perdeu o jogo. Eu sei, mas veja só. A pergunta é seguro ainda? Porque vem sem resultados e sem futebol, pelo que você descreve aí. Eu acho que sem resultado nessa rodada é isso que eu estou tentando dizer. A gente nessa faz rodada não, mas Cássio, mas veja só, a gente nos outros programas vem trazendo as classificações. Últimos 5 jogos o Goiás não está entre os primeiros. Veja, últimos 10 não está, últimos 15 não está. É um time que está entre os primeiros por causa do começo. Vai pegar o Paysandu nessa próxima rodada. Assim, pode dar uma zebra, mas vai pegar o Paysandu. Perdeu do Botafogo em casa. Eu estou vendo errado aqui a tabela? Não, perdeu do Botafogo em casa. Não. Eu pensei que tivesse viajado. Não, sim, beleza, perdeu do Botafogo em casa, mas, então, se acontecer de novo, aí eu respondo, não está seguro. Se perder, agora, a tendência é não perder. A tendência é vencer o Paysandu, que está muito mal no campeonato, numa escala inacreditável. E, assim, acontecendo isso, dentro dessa rodada, tende a criar até gordura se brincar. A sensação que eu tenho é que todo mundo do bloco de cima tem jogos mais fáceis pela frente, sabe? Que é uma série de jogos mais ganháveis ali pro bloco de cima. Atos, seguro ainda esse Goiás ou não? Eu acho que está seguro. Eu acho que está seguro porque eu vou fazer uma comparação que vai ser o inverso com a Chapecoense. Do mesmo jeito que a gente olhava para aquela sequência da Chapecoense muito positiva, eu chamava atenção. Veja, beleza, fez. Aí respeita, aí considera. Mas vai ter que fazer um igual para frente, pô. Aí que está o problema. A mesma coisa eu falo do Goiás. O Goiás você vai pegar quadrantes muito ruim. A gente trouxe no programa passado. Agora, tem que repetir agora de novo. Poucos pontos em... Você citou 5 pontos em 15, foi? 4 e 15. 4 e 15. 4 e 15. Pronto, 4 e 15. Acreditar que o Goiás vai fazer de novo 4 e 15, eu acho que esse jogo, Fred, eu sempre gosto de dar foco em rendimento. Por quê? Principalmente em pontos corridos, eu acho que a pontuação é importante, mas o rendimento é o que vai fazer você olhar o que vai acontecer daqui a 3, 4 rodadas. É o que dá a oportunidade de você ver lá na frente, é o rendimento. Eu nunca desconsidero o rendimento. Mas nesse jogo específico, o resultado assim foi sensacional. Foi espetacular para o Goiás, porque você cessa um momento difícil, tá? Somente ali pesando ainda muito aquela derrota em casa do Botafogo. Você está disputando contra o líder, um time ali que você olha de igual para ele, e você não deixou o Coritiba vencer em casa. Eu acho que é importante para a estabilidade ali do Goiás você fazer essa viagem de volta para casa e dizer, meu irmão, eu não perdi esse jogo, velho. Eu fui ali, peguei o ponto local, não perdi o jogo. E agora você vai poder se organizar para enfrentar um Paysandu. Então, eu acredito numa recuperação do Goiás. Essa recuperação já poderia ter vindo antes já, e na verdade a gente até desenhou uma expectativa que ela viesse antes. A gente disse, olha, oscilações já aconteceram. O do Coritiba aconteceu, o Coritiba se recuperou. O Goiás já teve
uma oscilação e se recuperou. Dessa vez, até os dois times oscilaram próximo. O Coritiba se recuperou e o Goiás não. O Goiás ficou. Aí por isso que tem esses alertas, tem essa questão, a diminuição de pontos para o quinto colocado. Mas eu acho que não vai durar muito, não. Eu acho que na próxima rodada o Goiás já de fato se recupera. E aí, quando tem uma vitória, Fred, para um time como o Goiás, no contexto que o Goiás está, a gente esquece novamente qualquer tipo de risco. Então veja como é fácil de resolver em tese. Das últimas 5 rodadas, tá? O Goiás é o 13º nas últimas 5 rodadas, tá? Nas últimas 10 rodadas, o Goiás é o 14º, tá? Nas últimas 15 rodadas, o Goiás é o 10º. Nas últimas 16 rodadas, o Goiás é o 7º. Ou seja, o Goiás é o time das 10 primeiras rodadas que depois conseguiu, com muito mérito e solidez, dar sustentação. Mas veja, eu trouxe recorte de 16 jogos, 15 jogos, 10 jogos e 5 jogos. E o Goiás, 13º, 14º, 10º. Quanto, na verdade, ao contrário, né? 7º num primeiro recorte, 10º no outro recorte, 13º, 14º. A campanha, assim, veja só, ele não pode fazer de novo. Vou colocar aqui o recorte das últimas 10 rodadas, em que ele é o 14º com 12 pontos. Ele não pode fazer de novo 12 pontos. É o que Atos acabou de falar no universo menor dos 4 em 15. Ele não pode fazer 12 em 30. Se ele fizer 12 em 30, talvez esses 5 pontos pulverizem. E aí ele vai chegar nas últimas 3 rodadas no ponto a ponto. Tá? No ponto a ponto. Ô Fred, agora fazendo o papel do advogado do diabo, dizendo um argumento meio contra o Goiás, talvez não seja 5, né? Talvez seja 4, né? Porque se a gente for desconsiderar o Novo Horizontino e colocar como na brincadeira que eu estava fazendo com o Cauê, que o perseguidor, na verdade, é a Chape, porque você coloca o Atlético Paranaense virtualmente dentro desse G4, talvez o time que venha, que o Goiás deva olhar assim, olha, o time que não pode subir é esse aqui. É um ângulo real, exatamente. Aí você tira um ponto a mais e detalhe, talvez mais outro, né? Porque eu fui olhar esse detalhe na tabela. A Chapecoense é o time que menos empatou na competição. Quer dizer que o desempate é todo da Chapecoense. Então estamos falando aqui de 3 pontos. A Chapecoense tem 4 pontos a menos que o Goiás. Não, mas tem 12 vitórias. Empataria em 13. Não, acho que ficaria. Não ultrapassa diretamente, não. O Goiás só tem o Goiás também empatou muito pouco. 4 pontos, né? 4 pontos de fato. Tá? 4 pontos. Eu acho que a briga em cima tá bem apresentada, tá? E para terminar, eu queria. Cássio falou e no quanto Curitiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense subirem, esfacela a Série B. Mas, porra, se o América cai, saem 5 dos grandes times. Talvez os 5 maiores times sairiam, né? Dá uma limpada grande, viu? Para quem for jogar aí 26. O América inclusive, só falando assim, o Santa já está na C, o Náutico está saindo aqui lá no viés pernambucano, né? E Náutico e Floresta tentando sair da C para B, né? E naturalmente o Maranhão também subiu na C. Para o Santa, por exemplo, a gente estava falando aqui da lógica de, se o Jaco Sport está caindo para a segunda divisão, é bom que o Atlético suba. Para mim, meu irmão, Atlético, Coritiba, Goiás, estou fechado com essa turma aí para subir mesmo. No caso do Santa, o Santa deveria torcer para o América nessa série B, tá? Para não ter esse adversário ano que vem. Então, cada um vai olhando por uma ótica, tá ligado?
Assim, Não tenha eu dúvida acho. que o torcedor do Santa Cruz tem que estar torcendo pro América. Não sei se tá. permanecer, Não sei se esse cara tá aqui. A galera tá muito. Assim, assim, é como você falou. Alguns olham a tabela, outros não olham, enfim, mas assim, para Arthur, Romero, esses dois eu tenho certeza que estão secando, que estão secando, que estão torcendo para o América, assim, nesse caso. E detalhe, e deveria ser a mesma coisa para o Paysandu, é porque o Paysandu, Fred, tá me parecendo já sem solução, tá? Ainda que a lógica do Atlético Paranaense seja a mesma. Se engatar uma sequência, sai como o próprio Paysandu já fez nessa Série B. O Paysandu já estava lá embaixo, Atos rebaixou o Paysandu com 10 rodadas. Aí o Paysandu, aí eu lembro demais, aí o Paysandu foi, engatou uma sequência, saiu da zona de rebaixamento, tá vendo, não sei o que e tal, e saiu do trilho de novo. Assim, se ele conseguir mais uma vez engatar outra sequência, ainda tem uma chance que a Série B, os times conseguem fazer isso. Mas agora caso pega não, Goiás, Novo Já Horizontino e Criciúma em frequência. tá ficando muito difícil, tá ficando muito difícil. Então, nesse caso, Os 2 jogos fora dele são Goiás e Criciúma em sequência. não, muito chato, muito chato. Veja, só para completar, o Z4 ainda tem Amazonas e Volta Redonda. Mas se cai Paysandu e América, assim, porra, chatinha demais a Série C do ano que vem, tá? Ainda tem Figueirense que tá por lá, Náutico, Guarani, Ponte, um desses 3 vai sobrar. Assim, o Santa Cruz que subiu. Eu acho que o Paysandu já era dessa vez. Primeiro porque eu acho que depois contra o Paysandu ter conseguido uma arrancada dentro do próprio campeonato. Que tá Já deu tiro, então, tá dizendo, já deu tiro. É uma garrucha. Trabalha com tiro só, uma garrucha. Pô. Pá, não tem outra bala. Não tem outra, não, pô. E também. Qual o nome da arma? Qual o nome da arma? Uma garrucha. Garrucha. Uma garrucha é um tiro só. É uma munição só. E também o outro elemento também que depõe muito, mas esse depõe demais contra o Paysandu fazendo coisas bizarras. Quando você começa a fazer coisa bizarra, aquela partida contra o Volta Redonda, aquilo ali é mais do que aquele jargão de você derrota o time rebaixado. Aquilo é patético, velho. Porque o Paysandu poderia ter vencido o jogo fácil, 3-0, 2-0, e tomou os 2 gols no acréscimo, a forma que foi, aquilo foi absurdo. Ali o Paysandu rebaixou de vez, tá? Ali foi um golpe muito duro, tá? Sobre o América, tem Curitiba fora agora. Aliás, desculpa, Curitiba em casa e Atlético Goianiense fora. É uma sequência muito ruim, a sequência imediata do América, né? Que pode ir enraizando o clube dentro desse Z4, tá? E a gente vai assistir aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que dessa forma a gente fecha a análise da Série B, tá? Mais curta do que algumas que a gente fez no formato de vídeo, mas quem está assistindo compreenda que nós estamos ao vivo aqui há 4 horas e que já são 2h35 e que da essa manhã. rodada Por começa exemplo, logo, né, Fred? A gente não tinha muito... Por isso que a gente correu aqui. E aí, Cássio, não vai ter aquela sessão das dicas da Bet Nacional que a gente faz em quase todos os programas, tá? Justamente porque o desgaste já está muito elevado. A gente está aqui, como eu falei para vocês, na alta madrugada. Não vai ter dica, mas tem um registro, né? Que eu disse, olha, esse jogo, Chape, Atlético Paranaense, esse jogo de muitos gols, saiu sim. Foi, exatamente. E aí, Atos, eu tenho assim... Eu disse, rapaz, eu vou voltar de forma mais efetiva para esse segmento. Porque, assim, na Série A foi impressionante, pô. Essa rodada, assim, as dicas que a gente deu. Sabe, a dica que eu dei foi: o jogo seguro é Palmeiras contra o Inter, mas eu iria no Cruzeiro contra o Bahia, dentro de Salvador. Meu irmão, os 2 deram, pô. Isso aí a gente fez a combinada do Flamengo com o Inter, com o Palmeiras ganhando o Inter. Tá, olha, eu achei
Série A A, Série A é muito mais difícil. Série A é muito mais difícil. Série A tem uma precificação das odds de excelência. É nível Premier League, nível NFL, assim, negócio de louco. Mas é isso, tá?